Olá, seja bem-vindo a este canal. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21, disse o Senhor Jesus: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, nem todo que clama o Senhor Jesus ou chama pelo Senhor Jesus, né, ele tem comunhão com o Senhor Jesus, né? Então a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Continuando esta Ok? parte 2, eu tenho aqui uma reportagem que eu vou deixar no link para vocês dar uma olhada aí abaixo do vídeo, ok? Na sinopse do vídeo. Diz que o Brasil é o segundo país do mundo onde existe mais adeptos da Seishonoe, ok? Diz o seguinte o artigo: o Brasil é o segundo país do mundo com mais frequentadores da Seishonoe. A filosofia do pensamento positivo, do preceito da parede e do muito obrigado, que oferece conforto espiritual e propósito de vida. O país só perde para o Japão, da onde veio, logicamente, a seita japonesa e a filosofia. Então, o Brasil é o segundo país do mundo, segundo a reportagem, onde existe mais adeptos da Seishonoe. O Japão, né, no Japão, ela foi fundada esta filosofia no dia 1º de março de 1930, como já dissemos no vídeo anterior, né, com Taniguchi, né, o criador desta filosofia. Desde que saiu dos limites da colônia japonesa na década de 1970 e passou a ser difundida entre os brasileiros, a Seishonoe ganhou grande expressão no Brasil e nos países da América Latina. Praticamente a sua grandiosidade em números aconteceu a partir dos anos de 1970, quando a maioria de construções foram realizadas no país brasileiro. No caso, 500 sedes foram erguidas. Nos anos de 1980, viveu-se uma era de grandes convenções, lotando ginásios, o que se repetiu em 2005 no ginásio do Pacaembu, em São Paulo. A Seishonoe também é considerada a religião amiga de todas as outras religiões, porque nega qualquer proselitismo ou sectarismo, aceitando pessoas que professem outros credos, né? A Seishonoe atua com ênfase não apenas na melhoria individual, mas na disseminação de ideias de ética com as futuras gerações, de redução de consumo de carne, de empatia na base de uma efetiva cultura de paz, de abandono de energia nuclear e de uma revisão que busca alternativas à atual matriz energética fóssil, entre outros modos de pensar. Ok? Então explica aí o presidente doutrinário da Seishonoe para a América Latina, o Sr. Junji, né? Migaura. E também responde pelo movimento em países como Portugal, Espanha e Angola. Bem, isso está, então vou deixar o link para vocês poderem ver essa reportagem, afirmando então que o Brasil é o segundo país onde existe mais adeptos desta filosofia. Ok? O fundador, como nós vimos no vídeo anterior, Taniguchi, escreveu uma obra de 40 volumes, A Verdade da Vida, que é o livro básico do movimento, né? Tendo início em 1930 como um simples movimento filosófico, psicológico e cultural para propagar as suas verdades. A Seishonoe foi adquirindo aos poucos a conotação de religião. Na década de 1940, o movimento foi registrado como religião pelo governo japonês. É uma mistura de várias religiões, a Seishonoe, né? Você tem ali partes do cristianismo, do shintoísmo e do budismo, e também mistura psicologia, filosofia, medicina e literatura moderna. Os adeptos são aconselhados a continuar, como eu disse, na sua religião e praticar alguns rituais da Seishonoe. Existe dentro da filosofia Seishonoe, né, o Kan Naroró, né, que é utilizado como oração, como amuleto. Okay? Em 1949, o professor Hardman foi aos Estados Unidos e pediu
que o fundador, no caso Taniguchi, pudesse desenvolver livremente a sua atividade. A petição estava assinada por americanos de origem japonesa. Taniguchi, o fundador, continuou sendo a alma do movimento. Em 1963, ele empreendeu uma grande viagem de conferências pelo mundo, viajando para o Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Peru, Inglaterra, Alemanha, Suécia, França, Itália. Foram vários países viajando, realizando suas conferências. Nos Estados Unidos, ele recebeu o título de doutor em filosofia pelo Instituto de Ciências Religiosas daquele país. Chegou ao Brasil, então, em 1930 com essa religião, com alguns imigrantes japoneses. Somente depois, na década de 1950, mais precisamente em 1951, começou a tornar mais conhecida essa religião, né? Porque suas obras começaram a ser publicadas em português. A sede está na capital paulista desde 1955. Há uma academia também em Biúna, interior de São Paulo, onde os fiéis se reúnem para o exercício de desenvolvimento espiritual. No dia 10 de agosto de 1952, autorizada pela sede internacional da Sesshonoe, no Japão, foi instituída a Sociedade Religiosa Sesshonoe no Brasil, ok? A partir então do dia 10 de agosto de 1952. Hoje conhecida no Brasil como Igreja Sesshonoe, ok? Está espalhada principalmente pelos estados de São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. As primeiras obras da Sesshonoe editadas em português começaram a circular em Goiás por volta de 1970, sendo vamos dizer assim, a principal difusão do movimento e a realização de seminários, palestras, conferências por professores da Sesshonoe, né? A gente vê aí diversos mestres deles divulgando os seus ensinos e suas doutrinas. Esses mestres do qual eu citei começaram assim, a realizar várias conferências em Brasília. Em Goiás, o primeiro templo construído foi o de Inhumas, o primeiro templo construído naquela região. Em setembro de 1981, foi realizado um importante seminário no ginásio Emanuel, em Goiânia. Os lucros das refeições desses encontros foram vendidas e revertidas na construção do templo da Sesshonoe na capital capital Goiânia, ok? Em Pernambuco, desde junho de 1975, começou a funcionar em Recife o núcleo central com representações em Caruaru, Olinda e Paulista. O núcleo central de Recife ainda é responsável pelos núcleos de Natal e João Pessoa. Circula entre os adeptos uma revista, Ascendendor, né, órgão do novo movimento, cuja distribuição é gratuita e sistemática, bem como uma espécie de calendário que você vê por vários comércios aqui de São Paulo, calendários da Sesshonoe, com mensagens estimuladoras e positivistas. Agora, se nós formos olharmos para a questão doutrinária, será que a filosofia Sesshonoe ela passa no teste? Porque eles dizem usar a Bíblia. E quando nós começamos a olhar o que a Bíblia diz sobre diversos assuntos, a Bíblia ela não aprova doutrinas da Sesshonoe. Então você pega a revista, por exemplo, Ascendendor, número 75, página 36, há um artigo ali intitulado O Pecado Não Existe, de autoria do fundador do movimento, Taniguchi, ok? Então, tal afirmação de que não existe o pecado não tem fundamento, né, nas escrituras, ela é anticientífica e também sem lógica. Qualquer pessoa racional, de bom senso, observa através da história que tem alguma coisa errada com o homem. Não é verdade? Não somente os religiosos, mas também os psicólogos, sociólogos admitem existe algo errado no ser humano,
que perturba o ajustamento de convívio com outras pessoas. A Bíblia chama este erro, tá, de pecado, de corrupção, de iniquidade, em frontal contraste com a natureza de Deus, com a santidade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 12, que você pode ler na sua Bíblia, você que é adepto da Shinoe, ou você mesmo que não é adepto, você pode ler Romanos 5 e 12. Diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Trouxe morte física e espiritual ao homem, conforme diz a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Se você começar a verificar o que diz a sua Bíblia, você vai perceber que Taniguchi está totalmente equivocado. É um erro mortal, é uma heresia dizer que não existe pecado. Isto, logicamente, que é uma mensagem que atrai as pessoas. Dizer que as pessoas não são pecadoras é algo maravilhoso de se ouvir. Mas a grande verdade é que o homem é pecador, segundo a palavra de Deus, segundo a própria Bíblia que eles dizem usar. Ok? O pecado, ele domina o homem, conforme várias passagens bíblicas. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Romanos, capítulo 7, versículo 19 e versículo 20, Romanos, capítulo 7, versículo 19 e 20 diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o que não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo falando o seguinte, olha, ora, se eu faço o que não quero, já o que não faço eu, mas é o pecado que habita em mim. O pecado habita no ser humano, por isso ele faz coisas erradas, por isso ele tem problemas de relacionamentos, por isso que ele não consegue perdoar, por isso que ele não consegue viver uma vida santa, por causa do pecado. E o fundador desta filosofia, né, desta seita, ele diz totalmente o contrário que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o pecado domina o homem, e Cristo morreu pelos nossos pecados e salva o homem dos pecados e da condenação. É o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo, ele pagou na cruz do Calvário a conta, a dívida que havia sobre nós, que era o pecado. E todos aqueles que entregaram sua vida para Cristo Jesus, obedecendo o seu santo evangelho, obterão a vida eterna. Mas Taniguchi ensina totalmente o contrário. A Shinoe não admite o pecado, mas fala em culpa, em crime, em perdão, purificação, mácula, preguiça, maldade, desgraça, calúnia. Também diz que não existe doença, mas prega a cura. Então, queridos, de momento estamos iniciando uma refutação bíblica mostrando que esta religião, ela na verdade, ela vai frontalmente contra o que diz a Bíblia Sagrada, do qual eles dizem seguir mandamentos. No próximo vídeo continuaremos expressando e mostrando, através da Bíblia, os grandes equívocos do ensino desta filosofia chamado Shinoe. Fique na paz, Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém.